E começamos a prática de hoje, como sempre, procurando uma posição que seja confortável, mantendo um equilíbrio dinâmico entre vitalidade e um certo relaxamento. Podemos estar sentados num zafu, ou numa cadeira, ou mesmo de pé, sentindo a altura do corpo, subindo em direção ao céu, percorrendo a coluna vertebral e o pescoço e sentindo o peso do corpo a descer em direção à cadeira ou à almofada, através das pernas até ao chão. E quando estivermos preparados, podemos permitir que os olhos se fechem ou podemos simplesmente olhar num ponto no chão à nossa frente, com um olhar relaxado e suave, convidando uma sensação de graça e de elegância para o corpo, uma sensação de estarmos despertos e confortáveis, permitindo que os músculos ao redor dos olhos e mandíbula se suavizem, permitindo que o peito se abra um pouco mais, sentindo-nos mais abertos, refletindo receptividade, disponibilidade. E à medida que começamos a dirigir a atenção para dentro, podemos fazer algumas respirações um pouco mais profundas e mais lentas, como um pequeno ritual para nos lembrar que estamos aqui neste corpo, neste momento. E para logo depois deixar a respiração voltar ao normal, notando a forma como estamos sentados, os pontos de contacto, de apoio do corpo com a cadeira, com a almofada ou o zafu, com o chão. Em seguida, convidando então a postura a estar direita, ereta e aberta, fazendo alguns ajustes conscientes, se necessário. E por apenas alguns segundos podemos explorar mentalmente todo o corpo, notando que partes do corpo estão relaxadas, confortáveis, e que partes estão mais tensas ou constrangidas, sem a necessidade de alterar seja o que for. Estamos apenas a observar. Se a mente se distrair, notamos apenas que se distraiu e simplesmente e gentilmente trazemos a atenção para essas sensações no corpo. Podemos notar lugares específicos no corpo enquanto respiramos. Podemos notar os pés ou as mãos, ou talvez enquanto inspiramos e expiramos, podemos notar se o corpo está quente ou frio.
permitindo que a nossa atenção se mova de forma natural a diferentes experiências no corpo enquanto respiramos. Enquanto inspiramos e expiramos, sem tentar com esforço, apenas de uma forma suave, gentil, incentivando a nossa atenção a notar o nosso corpo aqui sentado. E se a mente se desvia para pensamentos, sonhos, planeamento ou preocupações, podemos simplesmente notar que isso aconteceu e voltar novamente para as sensações da respiração. Talvez largando os pensamentos e voltar para a respiração e para o corpo.
Podemos notar como as sensações vêm com a inspiração, elas vêm e depois desaparecem, dissolvem-se, talvez no final da expiração, e novas sensações ao inspirarmos aparecem. Elas vêm e vão. E todas as sensações da inspiração desaparecem assim que começamos a expirar. Podemos descontrair nessa mudança, quase como se estivéssemos a surfar uma onda de mudança, a cada inspiração e a cada expiração. E com uma mente mais estável, talvez largando os pensamentos, um sossegar dos pensamentos, como um som que se dissolve no horizonte, podemos também notar a natureza impermanente dos sons. Os sons num espaço onde nos encontramos, os sons do exterior, eles vêm e eles vão, eles surgem e desaparecem.
E uma das razões para soltarmos os pensamentos nesta prática é para que haja mais espaço na consciência, para vermos, para sentirmos, para experienciarmos diretamente as sensações que estão presentes, sem o filtro dos pensamentos. Uma mente que está cheia de pensamentos é claustrofóbica, sem espaço para ver algo de novo. Então podemos permitir que a mente entre num estado de maior quietude para melhor sentirmos a natureza da mudança das sensações no corpo. E se existirem pensamentos, notamos como as palavras individuais dos pensamentos vêm e vão, ou as imagens particulares associadas com os pensamentos mudam e se alteram. Se estivermos estáveis e observarmos com uma mente calma, podemos notar como existe mudança inerente em todas as coisas. Todas as coisas experimentadas diretamente agora têm a natureza da impermanência. São os nossos pensamentos, ideias que dão sentido de permanência. No imediatismo da experiência direta, há sempre aspectos de mudança dentro de todas as coisas, dentro de todos os fenómenos. Mudanças dentro da respiração, dentro do corpo e das sensações, dentro da mente.
E a natureza impermanente dos fenómenos é mais fácil de ser notada desde um lugar de quietude interno. Todas as coisas estão em mudança. E nós vemos profundamente a natureza impermanente dos fenómenos ao inspirarmos e notamos o dissolver-se na expiração. No imediatismo do momento presente, existe o incentivo para a dissolução do apego, do evitar, do afastar, do empurrar. A natureza intrínseca da vida é impermanente. Podemos notar isso mesmo, desde um lugar de quietude interna, permitindo a diminuição do nosso stress, da nossa insatisfação, do nosso desejo insaciável, do querer, do nosso sofrimento e da nossa dor. Então permanecemos com a respiração e permitimos que tudo o resto se dissolva. Neste movimento em direção a uma mente mais serena, cultivando o enraizamento, estabilidade, largando. Existem pequenos momentos onde o apego ou a aversão param, onde a preocupação deixa de ser notada ou sentida. Nessas brechas entre os nossos pensamentos, no espaço entre as coisas que vêm e que vão, ainda estamos vivos e é o lugar onde há uma certa liberdade para ser encontrada. Podemos notar ou sentir a liberdade nesses lugares de ausência de pensamento, ausência de sensações, ausência de apego e do querer sempre algo mais. É possível vermos através dessas brechas, dessas pausas momentâneas, vislumbrando uma possibilidade de maior liberdade que podemos deixar entrar. E já perto do final desta prática,
podemos abandonar todas as intenções, descansando todo o esforço, permanecendo na postura por alguns momentos mais, simplesmente a descansar. Então não estamos a tentar observar nada, a notar nada, estamos aqui apenas sentados. Expandindo a nossa atenção para um sentido do corpo como um todo, aqui sentado, a respirar, a altura do corpo, os pontos de contacto, de suporte e até mesmo sentindo o ar à volta do corpo, sentindo os braços e as mãos a descansarem nas pernas, podendo abrir os olhos se eles estiveram fechados, tendo uma noção de onde estamos, olhar ao espaço à nossa volta e procurando levar para o resto das suas atividades esta qualidade de presença. Até breve.